Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. Porque a Bíblia nos diz que hoje é o dia que fez o Senhor. Então, alegremos e regozijemos nesse dia. Eu quero falar sobre o Salmo de número 34. Salmos 34. Gostaria que você me desse um pouco da sua atenção. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Lá você vai encontrar mais de 200 vídeos para o teu elevo espiritual. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe e assine o sino das notificações. Você deixando o teu like, o YouTube reconhece e recomenda para mais pessoas. Amém? Vamos entrar direto no Salmo de número 34. Diz assim: louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Querido, quando eu olho para o Salmo de número 34, a gente vê o salmista Davi louvando ao Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todo o seu meio e modo de viver. Querido, hoje vivemos um dilema muito grande, porque muitos só querem glorificar a Deus quando tudo está mil maravilha, quando tudo está correndo bem, quando não sente falta de nada, quando as coisas estão indo de vento em popa, como diz o carioca, né? Mas o salmista nos ensina aqui que louvarei o Senhor em todo o tempo. Seja tempo de angústia, seja tempo de aflição, seja tempo contrário do que você espera para viver, porque os dias bons, ele vem para todo mundo, assim também como vem os dias maus. Nós não escolhemos dias para viver, é o Senhor que nos proporciona, seja sol, seja chuva, seja frio, seja calor. É o Senhor que fez. Eu iniciei essa live dizendo que o Senhor faz conforme Ele quer, que o Senhor é bom. Porque eu iniciei essa live dizendo que hoje é o dia que fez o Senhor. Independente da tua luta, da tua prova, independente daquilo que você vai viver ou está vivendo. Porque os dias, eles não são reservados única e exclusivamente para você. Assim como o sol vem para todos, a chuva vem para todos, a luta e as bênçãos também virão para todos. E o salmista diz: a minha alma se gloria no Senhor. Os mansos ouvirão e herdarão. Querido, sabe o que é que eu entendo aqui que o salmista Davi, ele está vivendo os dias pacíficos na sua alma. Quando vivemos dias de guerra, quando guerreamos contra o mundo e respinga na nossa alma, nós ficamos frustrados com as coisas que passamos. E muitas das vezes perguntamos a Deus: Deus, por que eu? Deus, eu sou teu servo. Deus, eu faço as coisas de acordo com o seu querer e a sua vontade, mas sempre me sobrevêm lutas e provas. Querendo, as lutas e as provas, elas nunca vão vir ou vieram para te matar, simplesmente para te fortalecer, simplesmente para te deixar forte diante das próximas adversidades. Então, a minha alma se gloria ao Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Quem é aquela pessoa manso? Pessoa manso
não é aquela que é meio abobalhado, que é meio abestalhado. Não. Pessoas mansas é aquela porque o Senhor diz que os mansos herdarão a terra. Os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 5. Então, quando o salmista diz que a minha alma se gloria no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Querido, um dos frutos que o Espírito Santo nos deixou é ter mansidão. Mansidão para os dias que vivemos. Estamos vivendo dias maus, dias terríveis, e nós temos que tem que ser manso um para com os outros. Engrandecerei ao Senhor comigo, engrandecerei ao Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Aqui o salmista está convidando eu, você e mais pessoas para engrandecer ao Senhor, e junto exaltemos o seu nome. É com esse nome, querido, que nós vamos vencer as batalhas. É com esse nome chamado Jesus Cristo que nós venceremos e somos mais do que vencedores em todas as batalhas que entramos. Não tem essa de perder, não tem essa de deixar, não. A Bíblia nos afirma que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. Todas as vezes que buscamos, a gente acha. O livro do profeta Isaías diz que buscar-me-eis, Evangelho de Mateus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Livro do profeta Isaías, agora sim, livro do profeta Isaías, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir a minha e a sua petição. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e invocou-me de todos os meus temores. Olha, Ele me livrou de todos os meus temores. Querido, eu não sei o que você tem temor, o que está fazendo você temer, mas o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo, e nem te espante, porque eu sou teu Deus. Buscar ao Senhor e Ele me respondeu. Buscai enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Todo aquele que se aproxima do Senhor, o profeta, o salmista está dizendo: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Querido, confundido e envergonhado serão todos aqueles que se levantarem contra a sua vida. Confundido e envergonhado serão todos aqueles que se levantar contra a tua casa e contra a tua família. A palavra de Deus diz que por um caminho eles até entram, mas que por 7 caminhos ele sairá. Oh, aleluia, aleluia. Clamou a este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Clamou a esse pobre. Qual é o pobre que o salmista está falando aqui? Não é aquele que anda rasgado, não é aquele que vive com a mão estendida pedindo: me dá, me dá, me dá. O pobre aqui é o pobre com o espírito aquebrantado, para que o Senhor ouça. Clamou este pobre, clamou este pobre, o Senhor ouviu. O Senhor tem ouvido a minha e a sua oração, com o meu aquebrantamento diante dele. Não adianta chegar diante do Senhor: Senhor, eu quero, se nada fazemos para ele.
Na proporção que nós damos para Deus, o Senhor nos devolve 100 vezes mais. Porque Ele disse para os seus discípulos: aquele que larga pai, mãe, filho, família, por amor de mim, 100 vezes mais aqui nesta terra, vai herdar. Então, meu querido, não fique apenas sendo ouvinte da palavra, seja praticante, lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, se alimentando, que aqui o alimento diário para mim e para você é a Bíblia Sagrada, porque o nosso espírito, a nossa alma precisa de alimento sólido, que faça com que o meu corpo seja firme através da palavra de Deus. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha, não estou falando de anjo de guarda, não, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa. Sabe o que é um acampamento? É a pessoa morar. O anjo do Senhor mora, o anjo do Senhor habita. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor, tem um porém, dos que o temem e os livra. Quantas vezes o inimigo da nossa alma forjou uma situação, quantas vezes o inimigo da nossa alma espreitou uma situação para que a gente caísse no laço do passarinheiro, mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Sabe o que é que me vem em memória? Salmo 91, que Deus dá ordem aos anjos para nos guardar e para nos livrar de todo o mal. Querido, se você pudesse ver o mundo espiritual como o Senhor tem me mostrado, são coisas terríveis, são coisas que você olha assim, você vê as coisas tudo assim na nossa mente, uma figura toda distorcida, terrível, mas com tudo isso a Bíblia diz que o Senhor nos livra porque nós tememos ao Senhor. O que quer dizer temor, Senhor? O que quer dizer temor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, eu só serei sábio se eu temer ao Senhor. As pessoas temem bandido, temem chuva, temem trovão, tantas coisas. Mas aquele que teme ao Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor os livra e os guarda. Provai e vede, o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Olha o que o salmista está dizendo: provai e vede. Meu querido, eu só sei se uma laranja é doce quando eu chupo ela, quando eu descasco e chupo essa laranja para ver se ela é doce. Assim também é o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que vir e provar para ver se o Senhor é bom, porque em toda a minha vida Ele tem sido o meu refúgio, minha fortaleza. O Senhor tem sido o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. E diz assim: bem-aventurado o homem que nele confia. Feliz é o homem que nele confia. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Diz que, deixa eu ver aqui, já fugiu da mente. O inimigo é terrível, ele tira da nossa mente numa rapidez tão grande. Olha só o que diz Salmo 28. Aleluia. Louvado seja o Eterno. Salmos de número 128, para a gente não perder a meada do negócio. Ó, o Salmos 34:8 diz assim, 34:9. 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado
o homem que nele confia. Bem-aventurado quer dizer feliz. E no Salmo de número 128 diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será, e tudo te irá bem. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é o nosso escudo, queridos. Nós somos um guerreiro para viver nesse mundo, porque na nossa frente tem um escudo que se chama Senhor Jesus Cristo. Ó, temei ao Senhor, vós, os santos, pois não tem falta alguma aquele que o teme. Pastor, me explica essa passagem desse salmo. Ó, temei é temer, não é tremor, porque o diabo, ele teme e treme diante do Senhor. Temei ao Senhor, vós os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temei ao Senhor, vós os santos. Pastor, que santo é esse? Eu sou santo, pastor. Se você anda separado, você é santo. Porque a palavra santo no original quer dizer separado. Pessoa é um santo, ou seja, pessoa é separada. A irmã é uma santa serva de Deus, ou seja, a irmã vive separado para a obra na qual foi chamado. Então, temei ao Senhor, vós os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olha, nada falta na vida daqueles que o temem. Nada falta no mundo espiritual, porque nas coisas materiais, ainda que falte tudo na nossa vida, você sabe o que é que o salmista Davi diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar prova, não vai faltar doença, não vai faltar adversidade, mas tem um porém: de todas o Senhor os livra. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Olha só, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Meu Deus do céu! Porventura, uma leoa pode esquecer do seu filhote que está mamando? Porventura, uma leoa pode deixar os seus filhos, seus filhotes, com fome? Ainda que ela venha se deixar com fome, diz assim, ó, os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Oh, que maravilha! Sabe o que é que eu me lembro? O profeta Isaías dizendo: porventura uma mãe que mama, porventura uma mãe que amamenta, pode esquecer um filho? Pode esquecer um filho que mama no seu seio? Aí o Senhor diz: todavia não. Todavia não. Assim é Deus. Se uma mãe que mama jamais vai deixar um filho, imagina Deus. Porque Deus não deixa? Porque Deus tem um cuidado muito grande de vós. Deus tem um cuidado muito grande de mim. Vinde, meninos, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, menino, está dizendo vinde, menino. Vinde, menino. Sabe o que acontece? Vinde, meninos. Nós temos que se achegar diante de Deus como um menino. Porque a Bíblia diz que Jesus estava pregando lá no monte e chegou um montão de meninos. Onde tem menino é uma bênção, né? Onde tem criança, tem bagunça, tem aquela gritaria, tem aquele corre-corre, principalmente dentro da igreja, né? Tem aqueles que são mais exaltados, aquelas crianças mais exaltadas, pega o saco de pipoca e estoura dentro da igreja, enfim, porque é menino. Mas diz assim, ó, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem. Vinde, menino, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Os meninos fazendo bagunça no culto que Jesus estava pregando. E Pedro fala assim: olha, Senhor, não é melhor tirar esses meninos? Esses meninos vão atrapalhar a tua pregação, Senhor. Tira esses meninos, vai terminar tirando o Senhor do Espírito,
Só que Jesus disse assim: olha, Pedro, deixa vir a mim as criancinhas, Pedro, porque deles são o reino do céu. Porque se você, Pedro, não for como uma criança, você não vai entrar no reino do céu. Ou seja, inocente. Uma criança é inocente. Você bate nele agora, você belisca ele, você dá um tapinha na cabeça dele. Daqui a 5 minutos, ele está fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma bagunça, está em cima de você, está te pedindo algo para comer. Por quê? Criança é inocente. Quem é o homem que deseja a vida? Quem quer largos dias para viver bem? Quem é o homem que quer largos dias? Olha o que diz o Salmo 8. O que o salmista fala no Salmo de número 8? Eu estou lendo o 34. Olha o que diz o Salmo 8. O Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscita a força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo. Quando vejo os teus céus e a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que tu visites? Meu Deus do céu, que coisa linda, né? O Senhor tem um cuidado muito grande para com nós. Quem é o homem que deseja a vida? Quem é o homem para que o Senhor visitas? Um mortal, um pecador, como diz o Apocalipse, cego, nu. Mas com tudo isso, o Senhor te fez um pouquinho menos que os anjos. Porque a obra que eu tenho que fazer não será os anjos que irão fazer. A obra que você vai fazer não são os anjos. Foi por isso que o Senhor escolheu o homem para fazer a obra dele. Foi por isso que o Senhor escolheu eu e você nessa empreitada árdua, dolorosa, mas com grande e exultado galardão. Aleluia! Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Querido, devemos guardar a nossa língua. Muitas das vezes pecamos por falar demais, coisas que nem a gente está balbuciando, a gente está fofocando, a gente está falando. O salmista está dizendo aqui, guarda a tua língua, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Olha, fulano não presta, fulano é capa, cuidado. Olha, fulano é uma prova, querido. Deixa que o Senhor cuida de todos nós, porque nada escapa dos olhos do Senhor. Tudo que o Senhor faz, a Bíblia diz que é bom. Então nada vai passar desapercebido diante dos olhos do Senhor. Até então que a palavra de Deus diz que os olhos dele passam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Aparta-te do mal e faz o bem, e procura a paz e segue. Olha, aparta-te do mal. Vê que aquela coisa não te serve, vê que aquilo não vai te fazer bem. Aparta-te, aparte para fazer o bem. Aparta para fazer o bem. Não queira pagar naquilo que vai dar errado. Não queira fazer aquilo que lá na frente você vai se arrepender. Porque tem muitas pessoas pagando para ver. Poxa, fala tanto que fulano é ruim, que fulano não presta, que fulano é mau, que fulano é isso, mas eu quero entrar para me ver. Entra. O aviso já foi dado. A resposta já saiu da boca de muitos que conhecem que fulano não serve, que fulano não presta. Não fica tentando dar oportunidade a quem todas as oportunidades já acabou, não. Ah, mas é uma bênção. Olha que está dizendo: aparta-te do mal e faz o bem, e procura a paz e segue.
Aparta daquela pessoa que está te fazendo mal, mas segue a paz com ele. Ô meu irmão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo bem, querido? Como é que você está? É só se apartar. Eu não preciso conviver, eu não preciso morar para ter intimidade com a pessoa, não. Aparta, a Bíblia está dizendo aparta dessas pessoas que te fazem mal. Mas tem pessoas que pagam para ver. Não, eu quero entrar, não é isso tudo que estão falando de fulano, não. Engraçado que o pai e mãe têm essas visões, né? O pai e mãe olham lá na frente, enquanto o filho está olhando aqui, a filha está olhando aqui, o pai já viu lá na frente quem é quem. Aí o pai diz assim: olha, filha, não se mete com aquele cara, olha o jeito dele. Filha, olha o palavreado dele, olha o gesto dele se comunicar, cheio de gíria. Olha o jeito que ele fala com você, filha. Se agora no namoro está desse jeito, imagina lá na frente. Ou seja, o pai, como diz o outro, já está dando já quem é quem. E muitas das vezes a pessoa paga para ver, e apaga para ver com o sofrimento. Aí começa a ser maltratado, começa a ser maltratada, só entra naquela vida para tirar proveito e vai por aí diante. Porque foi falta de aviso? Não. Porque Deus não faz nada antes sem avisar os teus servos e os seus profetas. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos de Deus, que passa por toda a terra, está sobre o justo. Está sobre o ímpio? Está. Mas está mais sobre o justo. Por que justo, pastor? Porque o justo continua praticando justiça. Porque o justo se limpa cada vez mais para continuar praticando a sua justiça. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você sabe que quando o justo ora, quando o justo pede, o céu se rasga na direção dele, o céu se abre para ouvir a oração de um justo, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não sei qual é o efeito que a tua oração diante do Senhor está causando, ou vai impactar alguém, mas continue buscando se tu é justo, continue fazendo justiça. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória dele. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Ó, a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Embora o Senhor está vendo tudo que se passa aqui na terra, Ele sabe. Ele sabe, Ele vê, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E está em todos os lugares ao mesmo tempo. O mesmo Deus que eu estou pregando aqui em Minas Gerais, Ele está no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Oceania. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus passa por toda a terra. Aqui, ó, faz a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória dele. Dentro em breve, o Senhor vai desraigar a memória dessas pessoas maus, dessas pessoas que vivem maquinando mal, que vivem se degladiando, se vivem fazendo guerra, nação contra nação, reino contra reino. Dentro em breve o Senhor irá esmagar e essa pessoa só vai ficar no esquecimento. Quantos que tentaram fazer guerra com as suas próprias mãos, hoje está lá no esquecimento. O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Tem uma diferença do que serve a Deus e do que não serve. Porque quando o justo clama, o Senhor ouve e os livra de todas as angústias. Qual é a angústia que você tem vivido? O Senhor tem livrado. Qual é a tua petição diante de Deus? O Senhor vai colocar nas tuas mãos. Perto está o Senhor do que tem os coração aquebrantado e salva o contrito de espírito. Perto, colado, juntinho está o Senhor. Para quem tem um coração
aquebrantado, um coração de adorador, um coração que pratica o bem, um coração que faz o bem, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a ajudar, um coração que diz, olha, vamos orar que Deus vai resolver. E diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livras. Querido, o justo passa por cada um, por cada decepção. O justo passa por cada incomodação, por causa do ímpio. Muitas das vezes ele quer ouvir algo, tem sempre alguém do lado colocando o som muito mais alto para atrapalhar o que ele quer ouvir. Muitas das vezes ele quer falar, a pessoa ofusca a fala dele, não deixa ele falar o que ele pensa. Então diz assim, ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livras. Quantas aflições o Senhor tem te livrado, quantas aflições o Senhor tem tirado da presença do justo. Quanto? Porque a Bíblia diz, pois o ímpio não subsistirão no dia do juízo. Deixa o ímpio continuar na sua impiedade. Muitas são as aflições do justo e o Senhor livra de todas. Ele guarda de todos, ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles é quebrado. Eita Jesus! Até os nossos ossos o Senhor guarda para que nenhum deles seja quebrado. Oh, que maravilha! Esse é o Deus que servimos, né? A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Querido, deixa o ímpio ser degladiando, deixa o ímpio continuar na sua impiedade, porque eles mesmos, a Bíblia diz que se destrói sozinhos. Eles armam a arapuca e eles mesmos caem. Ele arma o laço e eles mesmos caem. Eu lembro que quando eu era menino, eu fazia arapuca para pegar os passarinhos, né? E fazia arapuca, botava uns grãozinhos para ele comer, e de longe eu ficava com a corda puxando para pegar os pobres do passarinho na arapuca. E outra era um laço, eu fazia um laço e botava uma comida no meio. A hora que o bicho sentasse, a hora que o pássaro ficasse no meio, eu cortava a cordinha e eu amarrava o pássaro, ou umas vezes pelas pernas, outras vezes pela cabeça, pelo corpo, mas estava sempre preso. Então, a malícia do ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos, porque o Senhor resgata a alma do teu servo, e nenhum dos que nele confiam serão condenados. Sabe o que eu lembro? Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ainda diz mais, fica como uma roda em torno de Jerusalém. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, medita aí no Salmo de número 34. A gente pregamos aqui em cima do Salmo 34. O Salmo é o inário do povo israelita. O Salmo é o inário de Israel. Se você for em Israel, você vai achar mais Salmo do que a própria Bíblia, porque é o inário do povo judeu. Querido, então medita aí, Salmo de número 34, no qual eu fiz menção para você. Versículo por versículo, eu preguei para você ouvir. Amém? Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido, tem um canal passando aí. Aí, ó, olha o canal aí. Tá vendo aí embaixo aí? Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Tá escrito assim? Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Então entre aí no YouTube, se inscreva nesse canal, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que está valendo a pena e mande para muitos e muitas pessoas, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido e eterno Pai,
Pai, muito obrigado por essa palavra, no qual o Salmo de número 34 falou forte ao meu coração. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nas horas mais difíceis de todo o meu ser, o Senhor jamais deixou cair algo sobre a minha vida no qual eu não pudesse suportar. Pai, muito obrigado pelo dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha vida, pela minha família, pela vida da minha esposa que está de joelho orando neste lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, pela água, pelo pão, pela vestimenta, por tudo que o Senhor tem colocado diante das nossas mesas. Senhor, muito obrigado pelo pouco, pelo muito. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, ajuda esse homem, essa mulher, Pai, que está precisando de uma ajuda. Pai, independente de cor, de sexo, de raça, de religião, o Senhor é um Deus que diz que vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor hoje possa estar aliviando essas cargas pesadas, essa carga que o inimigo colocou sobre esses ombros, que muitas das vezes não consegue suportar. Pai, vá adiante, quebrando as portas de ferro, arrebentando com os ferrolhos, Senhor, para dar vitória ao teu filho e à tua filha. Abre o mar vermelho, Senhor, para dar vitória. Meu Deus, abre os caminhos, endireita os caminhos tortuosos e dá vitória a teu filho e tua filha. Mais uma vez, toma a minha vida nas tuas mãos, minha esposa nas tuas mãos, e nos abençoa no dia chamado hoje, porque assim nós oramos e já te agradecemos no santo e glorioso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém, querido? Foi pregado o Salmo de número 34. Medita aí, medita no Salmo todinho, medita acompanhando essa palavra. Deus vai abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família, amém? Então fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus possa estar abençoando a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, fiquem todos com Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vida de Jesus. Todos juntos diga amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus.